isso espera a vida inteira. Não vos conformes com esta era, por isso espera, em Deus espera. Sei essa palavra ao amanhecer, com o pastor Antônio Freire. Não vos conformes com esta era, por isso espera, em Deus espera. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia. Graças ao nosso Deus, estamos de volta, desejando uma semana de prosperidade aos nossos irmãos, sob a bênção do nosso Senhor. Que todos desfrutem a paz, a comunhão com o Senhor em suas famílias, no seu trabalho, em sua igreja. Maravilha, que nós estamos muito bem, graças a Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Nós vamos meditar, meus amados irmãos, em João capítulo 19, versículos 38 a 42. Nós vamos trabalhar o tema do medo. Nós vivemos isto, nós conhecemos isto, as nações conhecem a insegurança, o medo, e os religiosos muitas vezes impõem medo. E no ministério do Senhor Jesus, na experiência do Senhor Jesus, ele foi muito prejudicado por causa das autoridades, as autoridades religiosas. E aqueles que se aproximavam de Jesus sentiam medo das reações dos vizinhos, das autoridades. João 19, 38. Isso aqui falando sobre o sepultamento de Jesus, depois da execução. Como foi visto, lá era execução, a gente sabe que era sacrifício. Depois disto, José de Arimateia, que era o discípulo de Jesus, mas oculto por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos lhe permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigira de noite a Jesus, levando quase 100 ratéis de composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com as especiarias, como os judeus costumavam fazer na preparação para o sepulcro. E havia um horto naquele lugar onde fora crucificado, e no horto um sepulcro novo, que ninguém havia sido posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto aquele sepulcro, puseram a Jesus. Louvado seja para sempre o nome do Senhor. Meus irmãos, é maravilhoso ter alguma maneira de servir a Jesus. Você tem, eu tenho. Todo discípulo tem alguma maneira, alguma forma, algum bem para disponibilizar. Nós temos o bem intelectual, o conhecimento, nós temos o bem do tempo, nós temos muitas maneiras de servir ao Senhor. Nós temos, de fato, tendo desejo, tendo prazer na lei do Senhor, descobre uma forma de servi-lo. Mas Deus, na sua soberania, ele se serve, ele prepara as coisas, os acontecimentos. Jesus, no seu ministério, Jesus foi visto por muitas pessoas que não seguiram. Jesus foi seguido por muitas pessoas que não permaneceram.
Jesus foi criticado publicamente. Muitas pessoas ouviram as críticas e se despertaram para ver aquele elemento, aquele indivíduo que era o pivô de tantas críticas. E Jesus foi uma contradição. Jesus foi contradição. Jesus é uma contradição neste mundo perverso, maligno. Jesus é uma contradição. Jesus ensinou uma doutrina contraditória, até em relação à lei. A lei mandava amar o próximo. Jesus mandou amar o inimigo, os inimigos. Então, na soberania de Deus, Deus na sua infinita sabedoria e na sua soberania, Deus preparou esses dois indivíduos, Nicodemos e José de Arimateia, para proceder ao sepultamento de Jesus Cristo, a homenagem última a Jesus Cristo, na condição de cadáver, na condição de morto, para cumprir as Escrituras. A profecia dizia que ele seria sepultado entre os ricos, ele seria contado com os malfeitores. E Jesus foi executado, foi condenado e morreu entre dois ladrões. Todo mundo conhece a história por causa do bom ladrão. O bom ladrão foi até batizado pela Igreja Romana. Era São Dimas. Aí tem umas histórias mirabolantes, umas coisas, mas a gente sabe que é mentira, porque a religião ela tem também esse expediente para se autofirmar. Resultado, Jesus foi procurado pelo Nicodemos e Jesus conversou com ele de uma forma muito franca. E não sabemos se Jesus conversou com José de Arimateia, mas o Deus Todo-Poderoso, que enviou seu Filho Jesus Cristo, preparou esses dois homens. O José de Arimateia era um senador. Ele era uma autoridade política. E devido a esta sua condição, ele, após aquele momento final de Jesus Cristo, quando foram observar, porque eles tinham uns critérios lá. Por causa da lei dos judeus, não devia deixar condenados à noite, expostos. Então, eles iam ter que tirar, quebravam as pernas para agilizar, provocar um derrame, a morte mais rápida, coisa assim. Mas quando chegaram lá, Jesus já tinha expirado. Jesus expirou como Cordeiro de Deus, às 3 horas. Resultado, o José de Arimateia, que era um discípulo de Jesus, muito embora não fosse conhecido como tal, ele foi a Pilatos. Ele rogou a Pilatos que lhe permitisse prestar essa homenagem a Jesus, tirar o corpo de Jesus. Pilatos permitiu, ele foi e tirou o corpo de Jesus. E foi também o Nicodemos. O José trouxe a possibilidade, por causa da permissão, e o Nicodemos levou as especiarias para proceder o sepultamento. E era tudo dentro da lei, tudo dentro dos conformes. O Nicodemos foi lá, levando quase 100 arratéis, ou arráteis de composto de mirra e aloés, para embalsamar o corpo de Jesus. Os inimigos sempre foram perversos
Existem as perversidades permanentes dos indivíduos. Uma das perversidades é dizer que Jesus não morreu. Jesus ficou muito ferido, muito sofrido, mas se recuperou. E os amaldiçoados que criaram essa história diz que eles conseguiram, depois de um segredo lá, ele fugiu para a Índia e casou por lá. Satanás é cruel. E eu me lembro bem, eu bem novinho, sujeito dizendo essas besteiras. Jesus tinha ido para a Índia e tinha sido educado na Índia. E quando aconteceu aquele negócio, ele voltou para a Índia e fui para lá para adquirir sabedoria. E eu, bem novinho, mas sempre inquieto, e eu disse, ainda hoje o indiano não sabe viver, a vaca zombando dele, ele passando fome. Imagina Jesus aprender com eles. Então, aqui, o José de Arimateia e o Nicodemos procederam com Jesus na conformidade da lei, dentro da normalidade da Escritura, cumprindo as profecias. E por que ele, o José de Arimateia, era discípulo oculto de Jesus? Por medo. Medo dos judeus. Medo de ser expulso da sinagoga, medo de ser exposto como um traidor do sistema, medo. E sem entrar no mérito de julgar se ele tinha sido covarde ou não, Deus prepara cada situação. Para cada situação, Deus tem um elemento, Deus tem um servo. Aqui, Deus precisou disto, Deus queria isto. Não podia falhar nada do que estava escrito a respeito de Jesus. Então, seria necessário esses dois homens, o Nicodemos, que era respeitado, Jesus diz, conversando com ele, tu és mestre em Israel, não era uma pessoa qualquer, comum, era um mestre respeitado. Foi ter com Jesus à noite, também por medo, para se poupar. Deus estava trabalhando. Deus faz isso com você também. Deus faz isso. Eu louvo a Deus porque Deus fez isso comigo. Nos colocou numa posição de servos, na condição de servir de fato, sem a gente ter, no meu caso, sem habilidade, sem capacidade, sem recursos, e Deus revolucionando e agindo de uma forma que alguém pode não saber, mas se você é um dos que não sabe, deixa eu dizer, eu sem habilidade, sem capacidade, sem recursos. E hoje, do alto dos 72 anos, trabalhei mais do que muita gente grande que tinha recurso, capacidade e habilidade. E continuo. Se a morte não vier de uma vez, eu vou por aqui. Aí a gente enfraquece, fica fraco, fica velho, muda a voz, acaba, falta alguma coisa, mas se tiver boa vontade, serve ao Senhor. E no nosso caso, hoje, ainda temos liberdade para não servir ocultamente. Que Deus abençoe os meus queridos irmãos com uma semana realmente próspera na presença de Deus. A nossa intercessão hoje é pelos professores de escolas bíblicas dominicais e de escolas teológicas. Nós estamos vivendo uma corrupção tão grande, uma contaminação tão grande que o sujeito faz um bom seminário e vai ensinar bobagem. Porque a bobagem está na crista da onda. O sujeito tem boa formação, mas leva uma mensagem, às vezes, nociva, porque leu o livro de alguém que foi próspero. É uma verdadeira tristeza. Mas vamos orar pelos professores, pelos mestres, para Deus dar graça e eles agir como mestre mesmo.
sem se render e sem se vender. Talvez possa entrar pelo meu caminho, o caminho do nada, mas não tenho a culpa de ter me vendido. Não tenho. Ninguém se serviu de mim. Ninguém vai se servir de mim. Ou eu sirvo ao Senhor, ninguém se serve de mim. Meu desejo é contribuir com a Igreja de Jesus, não com sistemas. Então, oremos ao nosso Senhor e intercedendo pelos professores, os mestres que você conhece, para que nós tenhamos um serviço digno do reino do Senhor e do nome do Senhor. Bendito Deus, Pai Santo, Senhor da glória, nós te louvamos. Obrigado, meu Senhor, pela tua bondade e graça, obrigado pelo teu amor profundo, obrigado pela salvação em Cristo Jesus. Obrigado pela revelação, meu Senhor. Obrigado, Pai, pelas Escrituras, ó Deus, pela luz no caminho que iluminou e baniu as nossas trevas. Obrigado, meu Senhor, pela tua igreja. Guarda os meus irmãos, crianças, jovens e adultos. Toma em tuas santas mãos todo o teu povo, Pai, a tua igreja no Brasil e no mundo. Agora, Senhor, suplicamos a ti na intercessão, Pai, pela categoria de mestres, os professores das escolas bíblicas dominicais e os professores das escolas teológicas. Ó Deus, tenha misericórdia da graça, levanta homens e mulheres poderosos nas Escrituras, com desejo profundo de contribuir no teu reino e isenção. Amado Pai, Deus Todo-Poderoso, guarda a tua igreja, as nossas igrejas e congregações. Pai bendito, Senhor da glória, ouve a nossa petição. No nome santo de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia.